na tábua do nosso coração, em nome de Jesus, e que assim ela venha penetrar, Senhor, a medula e a alma, que assim ela venha, Pai querido, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, aleluia, em nome de Jesus, Senhor, curar, restaurar, fortalecer, Deus, em nome de Jesus, e aqui eu entrego o teu servo em tuas mãos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o poder de Deus, glória, glória a Deus, aleluia. Ó, se não bater esse volume aqui, tá vendo aqui, ó, aí fica com eco, aí mantém tudo, tem que sempre aqui embaixo, é só esses dois aqui que mexem, né? Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe os irmãos, todos dois que aqui estão nessa noite, em nome de Jesus Cristo, né? Glória, glória a Deus, aleluia, santo é o poder de Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, já se mais louvar, já fizeram louvores, foi muito bom, né? E é uma palavra boa, né? A gente tem que estar. Não é só, né? Foi pregado sobre Josafá hoje. Josafá já foi se preparar. E nós temos que estar, na verdade, nós temos que estar preparados diante do trono de Deus constantemente. Porque de onde veio os problemas? Os problemas vêm da carne. A carne é que traz esses problemas. Os carnais não podem agradar a Deus. Então, quando a gente está na carne, a gente não confia em Deus. A gente não acredita que vai dar certo, porque a carne está reinando. A carne é fraca, por isso que o homem carnal é fraco também, né? Fraco em todos os sentidos, né? Então, vamos ler a palavra do livro de Romanos, que fala disso, né? Romanos 8, capítulo 1 em diante, vamos ver aqui nessa noite. Enquanto os irmãos procuram na vossa Bíblia, vou estar fazendo uma breve oração para Deus tomar conta de nós e abrir nosso coração, né? Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, estamos aqui diante dessa palavra de Romanos, Pai, capítulo 8, versículo 1 em diante. Pai de poder, Pai de graça, nessa noite nós pedimos, Pai, que prepare nossos corações, nós que aqui estamos na igreja, as pessoas que também nos acompanham através do Facebook, do YouTube, que o Senhor possa também estar preparando o coração deles, preparando todos na vida deles, ó Pai. Faz maravilha e faz milagre, Pai, nesta noite. É o que nós te pedimos, Pai, que a mão do Senhor venha aqui no meio de nós, que a mão do Senhor venha fazer um milagre na nossa vida, que a mão do Senhor venha estar em nós, porque nós sozinhos, Pai, não vamos conseguir fazer nada, Senhor. Precisamos da tua ajuda, da tua mão sobre as nossas mãos, da tua força sobre nós, que a nossa força é fraca, Pai. A nossa força não resolve um problema nosso, mas a tua força sim, Pai. Então pedimos nessa noite, Pai, venha nos preparar para sermos crentes espirituais, como já foi falado nessa noite, através do teu servo, Josafá, o homem de Deus que o Senhor responsabilizou em tomar a frente daquela guerra e vencer por ele. Nessa noite, Pai, que o Senhor também esteja tomando a nossa frente, Pai, para ser vencedor. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Senhor, para todos sempre. Amém. Vamos aqui, vamos ler a palavra de Deus, que o título dessa palavra fala assim: novidade debaixo da graça, segundo o Espírito, da santidade e a doação, né? Bem claro. Então vamos ler aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto os que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne, do pecado, pelo pecado concebeu o pecado na carne, para que sujeitasse da lei e se cumprisse em nós o que não andamos segundo a carne, nem segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne,
mas os que são segundo o Espírito inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, e nem o verdadeiro pode ser. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em Cristo está em vós, vosso corpo. Na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou da morte a Jesus habita em vós, aquele que da morte ressuscitou a Cristo, também glorificará o corpo mortal pelo Espírito em vós, e vós habitais. Amém? Só até aqui. Glória a Deus, vamos ler tudo. Senão fica um pouco difícil de explicar tudo. Então, uma palavra muito rica e poderosa e maravilhosa, aqui sendo ensinada e praticada aqui. O apóstolo Paulo falando na igreja de Roma e os romanos ali. E hoje nós pegamos essa palavra também para falar conosco, porque aqui estão nessa noite, e todas as pessoas que tiveram ouvido. Por isso que diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus, que usou cerca de vários homens para escrever toda a Escritura Sagrada, inspirada por Deus. Por isso que a Escritura é a inspiração de Deus. Essa palavra que estão falando, inspirada por Deus, que Deus usou para inspirar para nós nessa noite. Mas é obra do Espírito Santo de Deus. O autor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Diversas pessoas que foram usadas, mas o autor é o próprio Espírito Santo de Deus, que usou esses homens para deixar para nós aqui. Então, quando alguém falar que não acredita na Bíblia, ele está condenado já, porque não acredita na obra do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia foi feita pelo intermédio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que usou grandes homens e colocou o que ele queria que fosse colocado para falar com nós hoje. Nós estamos aqui nessa noite falando desse assunto, porque o Espírito de Deus saberia que isso era bom para nós ouvir nessa noite esse assunto. E ele sabe que é bom nós entender o que significa a carne e o Espírito, né? Então está aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, quando nós estamos com Cristo mesmo, servindo a palavra de Deus, tudo ali, vira o currículo sem falhar em nada, nenhuma condenação há para você, porque você está debaixo da graça de Deus, está debaixo da palavra de Deus, está debaixo do mandamento do Senhor. Existe uma cobertura espiritual sobre a sua vida, porque você está se posicionando de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Deus tem cobrado de cada um de nós. Por isso que a palavra não é só para se ouvir e nem escutar, mas a palavra é para cumprir a palavra de Deus, porque quando nós se cumpre a palavra de Deus, essa palavra vai se cumprir em nossas vidas. Alguém vai querer te condenar, mas as condenações são terrenas. Espiritual, você está livre diante de Deus, porque o homem condena o que ele quer aqui na terra. Os homens da carne condenam qualquer pessoa e te julga, te fala mal, mas por isso que você tem que ficar calado e sossegado, porque quem conhece cada um de você mesmo se conhece. Eu me conheço, você se conhece. Alguém pode mandar calúnia para você, mas você vai saber que isso é calúnia, porque você sabe que você não fez aquilo. Você sabe que você não praticou aquilo. Você sabe que você não fez aí. Você fica tranquilo. Por isso que não se sinta condenado por nada, porque você sabe que se você está na palavra, Deus vai proteger você. Então, qual é a proteção melhor? A de Deus ou a dos homens? O homem não consegue proteger ninguém. Os homens não conseguem proteger ninguém, porque o homem não tem o poder de proteger ninguém. Só quem pode proteger você é somente Jesus de Nazaré. Ele sim ele protege
Porque quando Pedro estava preso, Pedro estava no meio daquele soldado ali, e o anjo entrou lá e tirou Pedro daquele perigo e trouxe onde ele queria trazer. Então, essa é uma proteção divina. Quem conseguia? Disse que ninguém conseguiria entrar à prisão máxima do dia de hoje. E essa era muito mais forte ainda. Ninguém conseguia entrar. E o anjo foi lá e tirou a Pedro e trouxe salvo. Então, isso é o cuidado. Então, Deus cuida de mim e cuida de você. Não tem um que cuide melhor de nós do que o nosso próprio Deus. Então, o nosso Deus cuida de nós. O nosso Deus quer que você entenda para que esse cuidado, essa cobertura espiritual esteja fazendo parte da nossa vida. A cobertura espiritual só faz parte da nossa vida quando nós guardamos a palavra de Deus, como Ele está dizendo que tem que ser guardado. É por isso que Ele diz assim: os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os carnais não têm essa proteção. A proteção é para os seus escolhidos. Né? Um negócio bem interessante. Tem pessoas que dizem assim: quem é escolhido não morre. Quem tem promessa não morre. Morre porque Deus dá a promessa só se cumpre se você quiser. Deus disse que não força ninguém. Deus fez uma promessa para você, mas se você não quiser fazer ela, cumprir ela, Ele não vai forçar você a fazer. Se você não for valente para fazer isso acontecer na sua vida, você vai morrer e vai perder e não vai se cumprir nada na sua vida. E alguém vai dizer: mas ele não tinha promessa. Deus não fez uma promessa, fez, mas ele não quis. Fez. Quantas pessoas que Deus fez promessa? Quantas pessoas que Deus fez aliança? Quantas pessoas que Deus prometeu e não se cumpriu? Porque a pessoa saiu do caminho de Deus, saiu do mandamento de Deus. Então o Senhor disse: o que é que Ele faz em Deuteronômio? Se andar nos meus caminhos, de dia e de noite, nem se desviar nem para a esquerda nem para a direita, tu herdarás a bênção que eu estou te prometendo hoje. Então tudo tem um porquê. Tudo tem um cumprimento, né? Quando Jesus chega naquela festa onde tinha acabado o vinho, Jesus não fez nada, só mandou os serventes encher aquelas talhas de água e eles obedeceram. Somente isso. Ele não fez oração, não fez nada. Mas a palavra ordenada ali, que foi dada por Jesus, quando ele terminou, ele disse: agora pega e leva lá para o mestre Sala provar. E o servente que tinha pegado não sabia nem o que estava acontecendo. Quando ele chegou lá, que derramou do copo, era vinho. E eles provaram: como é que o homem guardou o melhor vinho por agora? Sempre dá o inferior depois, porque a pessoa já está fora de si, não sabe mais nem, mas guardou o bom vinho até agora. Agora esse é o melhor. Por quê? Porque Jesus só faz o melhor. Jesus não faz nada inferior. O inimigo é que faz. O inimigo usa bijuteria para enganar as pessoas, porque o evangelho que está sendo pregado na maioria dele é uma bijuteria que está sendo oferecida. E o ouro está guardado. O ouro é a verdadeira palavra de Deus. O ouro é a essência de Deus. Que diz que o ouro significa o quê? Pureza. Então, quando a palavra é pura, essa palavra é ouro. Quando a palavra é aplicada conforme que ela se torna um ouro. Mas quando a palavra é manipulada, ela é uma bijuteria. Bijuteria não tem valor nenhum. Bijuteria, ela fica preta, ela enferruja, ela não tem brilho. O brilho vai se acabar. Mas o Senhor lapida o seu povo. E diz que a tendência do povo de Deus, que quer vencer, que vai vencer, morar no céu, cada dia brilha mais. Vai sendo lapidado e cada dia que passa na igreja, ele vai brilhar mais. Mas já entre os crentes, cada dia estão ficando foscos, estão ficando escuros, estão ficando sem brilho. Por quê? Não está na palavra de Deus. Se estiver na palavra de Deus, vai brilhar mais. A promessa de Deus é que você vai brilhar até virar dia. Até virar dia. Quanto mais você busca o Senhor, mais Ele quer fazer na tua vida para mostrar ao mundo que você é dele. Para se cumprir a palavra dele, que nós somos a luz do mundo e o sol da terra. A luz, porque de longe alguém vai ver que você tem Cristo na sua vida. E os seus feitos é um feito bom que vai contaminar com a bondade de Deus, o amor de Deus, nos ambientes que você se encontra um lado do outro, né? Então, muitas das vezes nós deixamos se levar por outras coisas. Muitas vezes nós perdemos esse brilho. Nós perdemos essa luz. Muitas vezes nós se lameamos no caminho. Temos que pedir a Deus para tirar essa lamaçal de nós e transformar nossas vidas numa verdadeira luz. Porque muitas vezes nós estamos enlameados e precisamos pedir perdão a Deus.
como já foi falado nessa noite, se acertar com Deus para começar realmente a fazer de novo que Deus venha mudar a história de nossas vidas, antes que seja tarde demais. Diz que é melhor um cão vivo do que um leão morto, né? O leão estando morto, pode ser o tamanho que for, já está morto. Mas quem tem vida tem a oportunidade de mudar ela. Quem tem vida tem a oportunidade de mudar a história. Quem tem vida de perceber o que você errou e precisa de uma mudança, vamos fazer isso porque vai valer a pena. Vai ser gratificante na obra do Senhor. A obra do Senhor merece isso. A obra do Senhor merece mais fazer isso. E nós temos que fazer isso para o bem da palavra de Deus e para a nossa própria alma. Porque aqui, e a carne que tem essas coisas. Isso é a obra da carne. A obra da carne é inveja, porfia, ciúme, é tudo isso, né? Toda coisa que tem na obra da carne, né? Então, a obra da carne está aí. A obra da carne tem essas coisas. Mas, quando nós estamos com Cristo Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne. Então, essa é a garantia de Jesus para mim e para você. Não vamos ficar preocupados se alguém te julga ou quer te acabar com você. Vamos pedir a Deus que tome conta de nós, que não pensei, né? Mais uma vez, no nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Aí fala os dois, porque a lei do Espírito verificou a Jesus e me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, Jesus livra não só a mim, não só a você, mas livra todo aquele que tomar posse da palavra do Senhor, vai ser livre. Porque a palavra de Deus é a libertação do pecado. Por isso que ele diz, se der ouvido à voz do homem, verdadeiramente sereis livres, sereis libertos, se der ouvido à palavra de Deus. Porque a palavra liberta o homem do pecado, porque quando o homem escuta a palavra de Deus, ele está liberto. Por quê? Porque a palavra de Deus manda você deixar o pecado. E quando você escuta ela, você deixa o pecado, você se libertou do pecado, porque a palavra está dizendo isso, não peque mais. Não peque mais, eu não quero que você peque. Você agora é meu, você agora vai fazer coisas boas. Para de fazer isso que não convém, faça só a minha vontade. Aí você já está se libertando. Jesus é o libertador através da palavra dele, né? Aí diz, porque o que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado. Concedeu o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne. Então, aqui uma palavra que pega muitas pessoas. O irmão Salino falou uma coisa certa, que os carnais se preocupam com os bens materiais. Se ele quer descobrir um cara carnal, ele descobre facinho. Ele se apega tanto aos bens materiais que esquece de Jesus, esquece da obra de Deus, esquece a identidade espiritual dele, esquece que ele é o homem de Deus, esquece que ele tem uma mansão no céu, esquece que a morada dele no céu não se compara com nada daqui, esquece que o Senhor tem falado que a justiça desse mundo é um trapo. Ele diz, tudo que tem nesse mundo é trapo, tudo que tem nesse mundo para Deus é imundícia. O ouro que está na mão das pessoas, o Banco do Brasil está cheio de ouro lá, mas para Deus isso é imundícia, porque está na mão dos homens. Não tem purificação, é tudo coisa à custa de mentira, de engano, de manipulação, de coisa. Então as coisas do mundo aqui que tem, a maioria das pessoas consegue dar uma manipulação, no engano, no fraude, em tudo. Então a gente tem que ver e entender isso, que o que o Senhor te oferece é uma chance, uma oportunidade de você se libertar de tudo isso. O homem tem que se libertar dessa ganância que vem da carne. Isso vem da carne, isso é obra carnal. Soberba, inveja, suspeita do outro, não confia no outro, não acredita no irmão, não acredita na irmã. Isso tudo é obra carnal. Tudo é obra carnal. Porque os carnais não podem agradar a Deus porque eles pensam diferente dos espirituais. É muito diferente. Um pensa da terra e o outro pensa no céu.
Enquanto um está querendo trabalhar para ir para o céu, os carnais estão trabalhando para perder o céu. Se distanciando de Deus. Não quer perder nada. Os carnais não querem perder uma agulha. É miserável, não quer dar uma oferta na igreja, não quer ser dizimista, não quer fazer nada. Tudo isso eles não querem. E você vê que justamente é isso que você encontra com o tipo de pessoas que não querem morar no céu, que são carnais. Fica com medo de ficar sem dinheiro, fica com medo de perder as coisas. E quando você tem esse medo, é que você perde. É que você perde. Nós temos que ter medo de perder o céu. Nós temos que ter medo de perder a Nova Jerusalém. Nós temos que ter medo de perder a morada no céu. Isso que nós temos que ter medo de perder. Essa que é importante para mim e para você, né? Isso que nós temos que correr atrás de estar puro para entrar nessa mansão celestial que a carne impede. Mas a inclinação ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito de Jesus, essa garante a nossa vitória, né? Para quê? Segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam para as coisas do Espírito. Então, você vê, os carnais querem fugir da igreja, mas os espirituais querem ir para a igreja. Ele fica louco para vir para a igreja, toda hora quer estar na igreja. Ele fica dormindo e pensando em ir para a igreja, culto. Aqui está bem claro, aqui, ó. Mas os que são segundo o Espírito, inclina para as coisas do Espírito. Porque quando você inclinar é você tomar uma posição, você tomar uma decisão. Então os espirituais tomam uma decisão. Que decisão você tomou? Você tomou a decisão de vir para o culto hoje. Por isso você está aqui. Por isso nós estamos aqui hoje. Por isso que as pessoas que estão nos escutando pela internet, estão escutando a palavra, porque também inclinou para o mundo espiritual hoje. Inclinou para Cristo. Inclinou para a palavra de Deus. Mas os carnais não inclinam para as coisas de Deus. Os carnais fogem da igreja. Fogem. E até vai nas igrejas que não tem aplicação da santidade de Deus, porque se torna carne também. As igrejas carnais, que não tem doutrina espiritual, está cheia por causa disso. Porque eles vão lá e não se acham tão atacados e tão cobrados, porque está no patamar deles. Por que os pastores carnudos, que não tem compromisso com Deus, enchem as suas igrejas? Justamente por isso, ele olha essa palavra. Vou pregar só isso aqui, mansinho, porque senão não vem ninguém. Se vou pregar aqui dizendo que os carnais não agradam a Deus, eu vou perder as ovelhas. Mas está aqui escrito, os carnais não agradam a Deus. E ainda fala que é inimigo de Deus. Além de não agradar, falando que os carnais que não cumprem a doutrina do Senhor, que não vivem a palavra de Deus, se torna inimigo de Deus. Porque está contra a palavra de Deus. Está contra a obra de Deus. Ele não faz a obra de Deus como tem que ser feita. Ele foge da obra de Deus. Ele vira as costas para as coisas de Deus. Por quê? Porque a inclinação dele está na carne. Está na carne. Então, por que é que tem esse tipo de gente? É o tipo de gente que está na igreja passando um dia, ou então está na igreja só para estar mesmo, mas não tem compromisso com a palavra de Deus. É para se cumprir a palavra de Deus, que na igreja tem o joio e tem o trigo, né? Então, essas pessoas carnais são joio. Então, joio que não tem força espiritual e que não procura se firmar com Deus. E quando você fala, ele quer brigar, porque a carne tem essas coisas. Os caras que estão na carne são brigadores, são brigueiros mesmo, arruma briga com qualquer coisa. Você vê o crente brigando, batendo boca, a palavra certa é estar na carne, porque quem está no Espírito não bate boca com ninguém. Quem está no Espírito ora pelo irmão, ora pela irmã. Quem está inclinado para o mundo espiritual está disposto a sofrer pela obra de Deus. Está disposto a pagar o preço necessário para que as pessoas realmente sejam salvas. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. É isso que tem que ser. O nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então está aqui a palavra de Deus, né? Tem muita gente que está sofrendo. Aqui não sei, porque a inclinação da carne é morte e a inclinação do Espírito é vida, né? Fala bem claro, explica, mas que é uma palavra tão explicativa como essa. Não existe
uma passagem que explica tão bem como essa aqui, que esclarece, que abre a mente e o entendimento de quem quer abrir, de quem quer entender. Já está dizendo bem claro. Por quê? Porque a inclinação da carne é morte. Então, os que são carnais são mortos. Morto para quê? Morto para a obra de Deus. Morto para o lado do Senhor. Porque às vezes chama uma pessoa para vir para a igreja orar, mas ele não vem porque é carnal. Ah, eu não fui fazer isso, apareceu minha mãe, apareceu meu parente, apareceu meu ciclano, não sei de quê. Então, é carnal. Os carnal não têm força de orar e não buscam aprofundamento espiritualmente. Então, aqui explica bem direitinho. Aí o certo fala assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Está vendo? Mais uma firmeza aqui. Então, irmão, essas palavras que nós estamos pregando nessa noite é a palavra que abre a mente das pessoas que querem salvar. E também abre o entendimento para você, que você quer entender. Se você não é néstia e nem é nécio, você vai entender. Porque a pior coisa que tem é a pessoa saber que está dizendo aquilo e ele tentar ir para o outro lado. A pior coisa que tem é Jesus tentar tirar você do caminho que você está indo, porque o caminho está errado, e você querer continuar nesse caminho. Tem muitos que estão assim. Deus está falando com ele, batendo todo dia na orelha dele, batendo todo dia no ouvido dele: sai daí que eu não te quero aí. E ela continua lá, continua lá, continua lá. Então a palavra de Deus para essas pessoas, essa pessoa nécia. Pessoa nécia não tem salvação. Salvação é para quem entende a palavra de Deus. Porque quem entende vai praticar. Jesus disse que não seja tolo. Que os tolos não é tolo, é pessoas que não faz conta do que está escutando. Ou não entende o que tem, nem sabe o que é caro e nem o que é barato. Para ele tudo é uma coisa só. Você dá uma bola de ouro na mão do tolo, ele não sabe o que é, joga fora. Porque é pessoas que não sabem, não conhecem o que tem valor e o que não tem valor. É o evangelho dos dias atuais. Pessoas não sabem o que é de valor. As pessoas não sabem o que tem valor. Porque as pessoas levam tudo no caminho só. Ele não entende que o que tem valor é a verdade. Porque Jesus morreu por essa verdade. Jesus me comprou por essa verdade. Jesus quer que eu seja verdadeiro para poder morar no céu. Porque no céu vai morar os verdadeiros. E a verdade que gera santidade na minha e na sua vida. Os carnais é só profanaria, só pecado, mentira, inveja. Nós vamos olhar, não encontrar lá. Encontrar que fala da obra da carne. A obra da carne é só coisa ruim. Mas por que aqui os pregadores não pregam? Porque eles querem enganar o povo. Quer continuar enganando o povo não se assustar e sair da igreja. E que diferença faz uma igreja cheia de gente carnal ou está no mundo? Mas não faz diferença nenhuma, vai todo mundo para o inferno. Porque não está sendo revelado o céu para ele, não está sendo revelado o reino de Deus para ele, não está sendo revelado o ouro para ele, não está sendo revelada a santidade para ele, não está sendo revelado nada disso. Então para eles está sendo revelado só a escuridão, só a mentira. A luz que eles estão acreditando é na luz eletropau, na luz que clareia a igreja. Mas quando fala de luz, está falando de uma luz espiritual. Está falando de luz, é você entender o mundo espiritual. É você conseguir enxergar o mundo espiritual. Porque não adianta você ter visão só para cá, para esse mundo. Você tem que ter visão para enxergar o mundo espiritual. Enquanto o homem não conseguir enxergar o mundo espiritual, ele continua na carne. Ele continua carnalmente. Então nós temos que pedir demissão a Deus, sabedoria a Deus. Nós temos que pedir aprofundamento a Deus para você poder enxergar o mundo espiritual. Esse mundo espiritual, para nós enxergar ele, nós precisamos ter visão espiritual. E essa visão espiritual nós vamos receber do Senhor quando nós começamos a praticar a sua palavra e quando nós começamos a ser sinceros com ele. Ele vai abrir o nosso entendimento e abrir a nossa visão espiritual para que nós possamos. Jesus estava um servo dele lá e ele, milhões de soldados rodeando a casa dele, e ele lá não estava nem preocupado, porque ele estava vendo o exército de Deus na proteção dele. Ele foi lá e falou: meu senhor, você não está preocupado não? O exército está aí fora, aí está tão cercado aí, todo mundo
Aí ele falou, Deus, abre os olhos de Jazi. Aí Deus abriu os olhos de Jazi e ele olhou para o céu e viu um exército muito maior do que o que estava cercando o servo de Deus ali, o profeta de Deus. Aí quando ele viu aquilo, ele viu, porque tem muita gente que não consegue enxergar o tamanho do poder de Deus, o tamanho da providência de Deus, as coisas que Deus está preparando para mim e para você, porque você não enxerga, porque você está inclinado para a carne. Quem está inclinado para a carne não consegue ver nada, só consegue ver coisas desse mundo, só consegue ver coisas ruins, só consegue ver coisas que não agradam a Deus, porque os seus olhos estão focados na carnalidade. Mas quando você está inclinado para o mundo espiritual, o Senhor tem o prazer de revelar o céu para você, de revelar os seus mistérios para você, como ele revelou a Paulo, que foi e viu aquelas visões e disse que viu tanta coisa maravilhosa que não dava para contar e nem contou, porque deixou para ele mesmo, porque era coisa especial, coisas maravilosas que foi revelado a Deus. Então é isso que Deus quer mostrar para mim e para você. Coisas grandes, coisas maravilosas. O que é que leva o homem a não ter medo da morte? A enfrentar qualquer pessoa que quer matar. Ele até manda, vai matar, você quer matar, mata aí. Porque se eu morrer, é melhor que eu vou encontrar com meu Deus. Né? O apóstolo João falou isso, queria eu morrer hoje. Queria eu descer hoje, que eu iria encontrar com meu Jesus, que revelou para mim todas as maravilhas. Queria eu encontrar com ele hoje. Então ele desejava morrer. Ele queria morrer porque ele sabia que a única forma de se encontrar com Jesus era morrendo. Era encontrando. Hoje tem muita gente que diz que é servo de Deus, que está inclinado, que tem fé, que tem isso, mas quando fala de morte, meu Deus, não tem misericórdia, fica reclamando, chorando, se lamentando, porque não quer morrer. Não quer morrer. Mas a morte, para quem está em Cristo Jesus, para quem está na palavra de Deus, a morte é uma aproximação de Jesus. É uma união com Cristo. A morte é o casamento. A morte, quem está com Cristo, fechou os olhos hoje, agora, nesse exato momento, já está lá no paraíso com Deus. O corpo vai ficar aqui jogado aqui para passar por MR, passar pelos testes, para passar pelos fazer, mas a alma já está lá com Cristo. A alma não está mais sentindo coisa, ela está sentindo gozo, já está sentindo prazer, já está sentindo alegria, já está sentindo paz. A alma dos que está inclinado para o mundo espiritual, está inclinado para Deus, mas a alma dos carnais, partiu daqui, já está em tormento do outro lado de lá. Está em tormento. Aí diz, eu estava na igreja. Aí vai ser, ele vai ler quando ele encontrar com o inimigo, diz, meu Deus, eu estava a vida inteira na igreja, quem veio buscar esse cara? Então, o perigo é isso. Esse é o perigo. Esse é o perigo da pessoa não se guardar, é o perigo da pessoa não querer realmente cumprir a palavra de Deus, não querer obedecer a palavra de Deus. Isso é o grande perigo. Então, quem é sábio, irmão? Sábio não é o que esconde a palavra de Deus. Sábio é o que aplica a palavra de Deus. Porque você diz que quem prega a verdade vai brilhar no céu eternamente como as estrelas. Deus tem esse compromisso, está lá em Daniel, bem claro, que diz que os que há muito ensinaram a palavra verdadeira do Senhor, ensinaram as maravilhas do Senhor, resplandecerão nos céus como as estrelas eternamente para todos sempre. Amém. Isso é uma bênção de Deus. Então não vamos ter medo de pregar a verdadeira palavra de Deus, porque Deus sabe. É só você pensar. Pense comigo agora. O anjo está nas igrejas testificando o que está sendo feito nas igrejas. Toda igreja tem anjo. Aqui está cheio de anjo, olhando o que está sendo pregado. Todas as igrejas grandes ou pequenas estão cheias de anjo. Mas não é para operar, não, é para ver o que está acontecendo lá dentro. Porque essas palavras que estão sendo pregadas hoje por mim aqui, vai ser manifestada no mundo espiritual. Se eu preguei enganando o povo, se eu preguei o que eu queria, ou fiz o que o Espírito Santo de Deus queria que fosse feito. Tudo isso vai ser manifesto. Porque os falsos profetas, que vai estar dentro do trono branco, que vai ser muitos que vão estar lá, eles vão tentar arrumar desculpa para o Senhor. E o Senhor vai mostrar na cara dele, ó, o dia que você enganou o povo, ó, o dia que você fez errado aqui, ó, o dia que você... Deus vai falar. Então, não tem uma memória tão grande e tão poderosa como a de Deus. Mas olha, naquele dia que você foi lá, bajulou o irmão, bajulou a irmã,
você era para falar para a irmã que ela tinha que deixar o pecado, você não falou. Ela foi para o inferno por causa de você, que você não falou que ela estava em pecado. Muita gente está entrando no inferno por causa de missionário covarde, pastor covarde, bispo covarde, pessoas covardes que não falam a verdade. Prefere amizade e amizão, nós temos que falar a verdade. Nós temos que falar a verdade, doa que doer, chora quem chorar. É melhor chorar agora com vida para se consertar do que descer a sepultura do pecado e perder a salvação. Que tristeza, uma coisa dessa, né? Mas Deus vai cobrar de quem? Está lá em Ezequiel, está bem claro lá. Vai cobrar do Atalaia que não avisou, né? Então nós somos Atalaia dos dias atuais. Atalaia para falar a verdade. Atalaia para dizer a verdade, porque tem que ser o de Deus que fala, mas fala a verdade, porque todo mundo fala, né? Todo mundo fala. E falar engano, falar palavras fábias que agradam o homem, você é tido como um doutor, o povo até cai nas costas. Te abraça, dá presente, faz tudo por você, para você não parar de ajudar ele, para você não parar de fazer aquilo. Já quem prega a verdadeira palavra de Deus é odiado por todos. Está escrito a palavra, por causa do meu nome, será odiado por toda a gente. Está escrito na palavra de Deus. Então, nós não estamos cansados de ver o que é que está escrito, o que é verdade e o que não é verdade. Está escrito na palavra de Deus. Por que as pessoas não aceitam? Então, é uma maneira de você testar o seu mundo espiritual se você está com Deus. Quando alguém está falando de você, fique com isso tranquilo, porque você está na palavra de Deus. Porque se você não estiver pregando o que agrada a Deus, com certeza você está pregando o que agrada o homem. Então nós temos que escolher o lado. Tem que escolher o lado. Qual foi o lado que você escolheu? Qual é o lado que nós escolhemos? Nós escolhemos andar na carne ou no espírito? Se nós escolhemos estar inclinado para o mundo espiritual, então se prepare para ser afrontado. Se prepare. Mas se prepare para ter uma grande vitória da parte de Deus, que é Nova Jerusalém, é tudo de bom. E aqui também não vai cuidar de você. Eles vão tentar te matar, vão tentar te acabar, mas não vai conseguir. É só tentar. Porque Jesus, desde o nascimento, quando ele nasceu, foi perseguido, mas só morreu no dia certo. Deus só permitiu no dia certo. Aí ele mesmo falou, hoje é o dia, hoje eu vou ser entregue, e hoje eu vou ser morto. Ele falou para os seus discípulos, hoje eu serei entregue, hoje. Então, hoje é o dia. É tanto que quando o soldado foi pegar ele falou, foi com espada, com porrete, tudo. Ele falou, vocês vêm com tanta arma, todo eu estava no templo, lá ensinando para vocês, e não vê? E hoje, porque chegou o dia, hoje era o dia. Então quando ele falava, a quem vos buscar? Buscar Jesus de Nazaré, quando ele falava o nome dele, Jesus de Nazaré, caiu os soldados tudo no chão, do poder, da unção, a palavra de Deus, o nome de Jesus é tão forte que quando ele falou, eu sou Jesus de Nazaré, caiu os soldados tudo no chão. 3 vezes. Aí foi que ele falou, não precisaria chegar lá com aquela violência toda, porque ele sabia que aquele dia era o dia que ele seria entregue para morrer na cruz por mim e por você. Então, tudo nós temos que entender que você não consegue, quando ele fala que você não consegue salvar você mesmo, é nesse sentido. Quantas pessoas que querem salvar a sua própria pele, quer salvar você mesmo, mas muitas das vezes é necessário que você não faça isso. Que você realmente se entregue ao Senhor. Se for para morrer, morra pela palavra do Senhor. Se for para viver, viva pela palavra do Senhor. Mas não negue o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja valente. Vamos ser valentes. Vamos andar no Espírito. Para valer a pena nós andar no Espírito, né? É isso que nós temos que fazer. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Já está vivo também. Então, para nós ver aqui. Aí fala assim, vós porém não está na carne, e sim no Espírito. Se é com o Espírito de Deus, habita em vós. Eles falam, porque se não habitar de Deus, habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então todos nós temos que procurar ter o Espírito de Deus. Eu creio que aqui todo mundo nessa noite tem o Espírito de Deus, que você veio para a casa de Deus. O Espírito de Deus te trouxe nessa noite aqui, que ele traz nós. Ele traz nós para nos encher, para nos fortalecer. Todo mundo no dia que aceitou Jesus, recebeu essa bênção de Deus. E tem que se aperfeiçoar do dia que você recebeu até cada dia mais você buscando. Daqui a pouco vai ter um grande manifesto na sua vida que você não vai entender. Vai ser maravilha.
a operação de Deus na sua vida. O mundo espiritual vai tomar em conta de você e você vai ter o quê? O que é que os espirituais têm? Visões, dons espirituais, muitas coisas é revelado. Decidir as coisas, ninguém consegue decidir você, porque Deus não permite. Deus te protege, te guarda de todas essas coisas, e você é mais do que vencedor, por o fato de você estar guardando a palavra de Deus e estar vivendo a palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Então daqui, vamos terminar repetindo o primeiro versículo, fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há, segundo os cristãos de Jesus, que não andam segundo a carne. Então, não há condenação para o crente verdadeiro, que está obedecendo a palavra de Deus. Guarda essa palavra no seu coração e durma tranquilo, que o Senhor vai guardar você, cuidar de você, e vai fazer o melhor para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E todos os dias da sua vida, que o Senhor venha operar. E vamos realmente inclinar para o mundo espiritual. Ser santo, ser separado, ser consagrado para Deus, jejuar, orar, buscar as coisas de Deus. Porque quando você está sempre empenhado na obra de Deus, o pastor já sabe que aquela pessoa é uma pessoa espiritual. Está toda hora na igreja ali buscando, está cuidando do lado, está cuidando de outro, está buscando. Aí o pastor sabe que aquela irmã está inclinada para o espiritual. Graças a Deus. Se aparecesse mais um assim, Deus, fazesse mais um bocado assim, é assim que Deus quer. O homem de Deus e mulher de Deus inclinada para o mundo espiritual, porque os que estão inclinados para o mundo espiritual não dá trabalho ao pastor, mas ajuda o pastor, porque o pastor precisa de pessoas assim. Em nome de Jesus. Amém? Vamos falar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, e pedimos em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor vá de encontro, Senhor, a cada ouvinte que está nos acompanhando. Abençoe os que estão em casa, Pai. Abençoe os que estão do seu lar, na sua sala agora, em qualquer lugar que tiver alguém nos escutando, nos ouvindo agora, Pai. Que o Espírito de Deus console essa vida. Se Deus muda a situação, transforma essas vidas em nome de Jesus Cristo, Pai. Cura, faz milagre, faz maravilha. E abençoa nós aqui na igreja, Pai. Leva nós para nossas casas na direção do Espírito Santo de Deus, Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos e já, Pai, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e todos digam amém. A paz de Deus seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Ele mandou os caras.